A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e querida irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comenta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, todos aqueles que entram neste canal para ouvir a vossa palavra. Cubra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair aforreado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se ele não armar cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem ferindo-se um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, segundo o julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.
E quando alguém ferir ao olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, e o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se o boi notório, que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Outras leis, capítulo 22. Se alguém furtar o boi ou ovelha e degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinheiros, e queimar os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, totalmente pagará o queimado. Se alguém der prato ou vasos ao seu próximo para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levado perante os juízes. Aqueles a quem condenarem os juízes, pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo para guardar um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou outro animal, e este morrer ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal, e ficar aleijado ou for morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Leis contra a imoralidade e idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente se recusar
a entregá-la, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao povo que está contigo. Não procederás com ele como um usuário, não lhes imporeis usura. Se tomares como garantia a veste do seu próximo, a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre o teu povo não difamarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homem santo, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Leis contra a falsidade e a injustiça. Capítulo 23. Não admitirás falso rumor, e nem apoiarás ao ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta o levarás ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos, e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. O ano jubileu. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os teus frutos, mas ao 7º ano a desperdiçarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do que sobrar, como os animais do campo. Assim farás com a sua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem mesmo o pronuncie a vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães sem fermento comemorarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, no tempo determinado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura das minhas festas de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado.
Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoarás a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E estabelecerei os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. E, se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Capítulo 24. Moisés no Monte Sinai. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Então, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel.
E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. As ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. A arca do concerto. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiatório. Também farás um propiatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas suas extremidades do propiatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e a outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiatório, e porás o propiatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães ázimos. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, para levar com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente, o castiçal de ouro. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se farás este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã
e uma flor e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com os 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espiritadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme a seu modelo, que te foi mostrado no monte. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o vosso santo nome. Senhor, abençoa todos os irmãos que estiveram acompanhando a oração nesse canal, que estiveram acompanhando aqui a leitura da vossa santa palavra. Deus eterno Pai, cubra o Senhor de bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus. Obrigado a todos que estiveram nesse canal acompanhando a leitura da Santa Palavra. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia.